Olá, meus amados, a paz de Cristo em vossos corações. Estamos de volta com mais um conteúdo sobre a nossa análise no livro de Gênesis. Esse quadro de Gênesis a Apocalipse, nós pretendemos, portanto, fazer uma análise em toda a Bíblia Sagrada. É um desafio e eu espero que Deus me ajude a chegar lá. Pois bem, neste conteúdo nós estaremos aqui fazendo uma análise sobre os pecados dos filhos de Jacó. Aquela trama que ocorreu em Siquém com Simeão e Levi, e vamos nos ocupar com aquele massacre em Siquém, e quando os dois, Simeão e Levi, mataram cruelmente, assassinaram muitas pessoas, enfim, uma cidade inteira, todos os do sexo masculino que foram circuncidados. Mas antes de nós entrarmos aqui nessa trama que veio a esse final trágico, eu gostaria de trazer até vocês aqui a numeração desses 12 filhos de Jacó, que é para a gente melhor entender o que se procedeu com eles, principalmente com Judá. Pois bem, Jacó teve 12 filhos. Gênesis 35, versículo 23 até o 26. Estes foram seus filhos com Lia: Ruben, o filho mais velho de Jacó; Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon. Estes foram seus filhos com Raquel: José e Benjamim. Estes foram seus filhos com Bila, serva de Raquel: Dan e Naphtali. Estes foram seus filhos com Zilpa, serva de Lia: Gade e Azé. Foram esses os filhos de Jacó, nascidos em Padã Arã. Pois bem, nós temos aqui a lista desses 12 rapazes que agora, homem feito, veja que Judá já era casado, já tinha dado 3 netos a Jacó, e em Betel, todos crescidos, todos já homens feitos, mas não deixavam de aprontar as suas. Foram homens que pecavam, eram homens que deu muito trabalho para Jacó, mas foram 12 filhos escolhidos por Deus para um propósito na terra. Deus estava trabalhando nesta família para formar um núcleo chamado Israel, uma nação, um povo. Então Deus sempre guardou, preservou, cuidou de todos eles, pois o propósito de Deus na nossa vida, nem sempre Deus olha para o nosso lado da situação, pois ele sabe que nós somos falhos. Deus sabia que aqueles 12 homens eram homens falhos, passivos de disciplina, e Deus disciplina. Todos eles passaram por momentos terríveis em suas vidas. Mas graças a Deus, na sua velhice, todos eles se converteram, aprenderam com os altos e baixos da vida, que a fidelidade, a humildade, a entrega
a Deus deve ser algo de prioridade em suas vidas. E isso todos eles, os 12 filhos de Jacó, viveram essa conversão, esse avivamento, essa proximidade do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E foi justamente isso, essa conversão, que fizeram deles uma nação poderosa. Mas vamos aqui, portanto, aos erros dos filhos de Jacó na questão de Siquém. Gênesis, no capítulo 34, 1 a 31, 35, 21 ao 26, e no capítulo 37, 1 a 36. Também no capítulo 38, versículos de 1 ao 30. Nós veremos aqui no capítulo 34, versículo 1 ao 31, o assassinato cometido por Simeão e Levi, após Diná ser estuprada por Siquém, que era um príncipe cananeu, que morava naquelas localidades. Várias coisas começam então a acontecerem entre os filhos de Israel. A começar dessa trama, desse episódio triste que ocorreu na vida deles. O estupro de Diná tiveram uma repercussão muito grande. Eles não aceitaram aquilo de boa fé. Quando souberam que a menina fora estuprada, eles então fizeram ali uma espécie de um acordo de mentira, pois Ramor e Siquém sugeriram uma unidade entre os dois povos, os filhos de Jacó, o povo de Jacó, com os povos de Siquém. Essa sugestão está no capítulo 34, 3 ao 12, quando Ramor, pai de Siquém, ele encontra-se com Jacó propondo um relacionamento próximo entre os dois povos, começando com o casamento de Diná com Siquém. Essa sugestão pelo matrimônio, essa unidade pelo matrimônio, poderia ferir os princípios de Deus para a família evangélica, para a família sagrada, porque seria uma estratégia do diabo para misturar as espécies, os filhos de Deus com propósito de Deus, com os ímpios de Siquém. Isso poderia, portanto, manchar a pureza dos filhos de Israel e até mesmo a vinda ou nascimento do semente da mulher, do Messias, do Salvador, que era esperado. Então, isso aqui não foi mais, nada menos do que uma tentativa do diabo para tentar manchar pelo matrimônio errado a linhagem sagrada. Então, nos versículos 13 ao 24, quando eles recebem a proposta, Simeão e Levi, portanto, ali, eles agem com sutileza, pois ficaram bravos, ficaram aborrecidos com tamanha maldade nos filhos de Israel. Como eu disse no vídeo anterior, nunca se viu isso em Israel. E nasceu aqui, nesse episódio, esse pensamento, quando acontecia coisas absurdas e extraordinárias entre o povo de Israel. Então eles lamentavam e diziam:
mas nunca se ouve tal coisa em Israel. Começou nesse episódio aqui. Simeão e Levi, fingindo concordar com essa sugestão, mas por dentro, repudiando essa ideia, os irmãos insistem em que Ramor e seus homens devem primeiro se circuncidar. Então eles usaram de artimanha a ideia da circuncisão. Por quê? Porque ele viu ali uma possibilidade de destruir, de massacrar aquele povo em um período de cura da circuncisão. E assim Ramor, querendo se juntar a eles pelo matrimônio e dando assim a Diná como esposa a Siquém, aceitaram a proposta. Eles então reuniram os povos de Siquém. Ramor até mentiu para atrair a confiança do seu próprio povo. Ele mentiu, chamou o povo na porta da cidade de Siquém e lançou a proposta. Falou: olha, nós poderemos nos unirmos com o povo de Jacó pelo casamento. Vocês podem casar com as filhas deles, eles casarem com as nossas filhas, e enfim. Mas tem uma coisa, e nós também vamos nos assenhorar dos animais, de tudo que eles têm passam a ser nosso. É mentira. Ele enganou seu próprio povo. E o povo aceitou a ideia. Foram, portanto, circuncidados. E quando estavam sofrendo a mais violenta dor da circuncisão, Simeão e Levi partem para o massacre daquele povo. Então, no capítulo 34, 25 ao 29, e ao terceiro dia, olha, quando os homens da cidade estavam indefesos por causa dos ferimentos da circuncisão, Simeão e Levi vão ao acampamento deles e chacinam. Fez um massacre sem dó e sem piedade. Mataram todos os homens que foram circuncidados, salvo as crianças e as mulheres, que eles levaram cativos para trabalharem, para servirem como doméstica, como pastores, para fazer os serviços gerais. Isso trouxe uma preocupação para Jacó, porque Jacó, embora sendo nômade, morando em tendas, armando acampamento, nós vimos no conteúdo passado que ele fez até uma casa ali em Siquém. Mas o plano de Deus não era para que ele residisse ali. O plano de Deus era que ele fosse para Betel. Mas tudo isso aconteceu e serviu para um despertamento espiritual em Israel e ele pudesse, portanto, partir para Betel. E Jacó reúne seus filhos. Mas o que vocês fizeram? Vocês me colocaram em má situação agora, porque nós somos pouco. Esse povo aí vai se juntar aí, os cananeus, os heveus, e vão massacrar a gente. Se não fosse Deus que guardou Jacó, quando Jacó resolveu ir embora, ninguém ousou perseguir Jacó. Ninguém ousou guerrear contra Jacó. Até porque Jacó não tinha condições bélicas para uma guerra. Ele era um pastor de ovelha. Mas Simeão e Levi tinham espadas, eram guerreiros. Nota-se que eram guerreiros. Mas, mesmo assim, não tinham condições para vencer uma guerra. E a Bíblia diz que quando eles estavam indo, o terror de Deus veio sobre os habitantes daquela terra. E ninguém usou mão
de persegui-los. Então, nós devemos agradecer a Deus porque temos a proteção de Deus em nossas vidas. E se não fosse isso, o que seria de nós? O que seria de Jacó? Então ele aqui repreende os seus filhos, repreende a Simeão e Levi, e ele diz: mas pai, mas o senhor acha que é certo o que eles fizeram em Israel? Estuprar uma filha em Israel? De fato não era, foi uma coisa horripilante, horrorosa, um escândalo terrível. Mas enfim, tudo isso ocorreu e, dado a esses acontecimentos, Jacó, portanto, decide-se pela direção de Deus, pela ordem divina, mudar de acampamento e ir embora de vez para Betel. E foram embora para Betel. Essa primeira sessão mostra os pecados e erros dos filhos de Jacó. Outro grave erro que ocorreu entre esses rapazes foi o adultério de Rúben, o filho mais velho de Jacó. Olha que coisa, que absurdo Rúben veio cometer dentro da família de Jacó. Por isso que a Bíblia é o livro sagrado digno de confiabilidade. Por quê? Porque a Bíblia não tem compromisso com ninguém. A Bíblia mostra as virtudes de um cidadão, mas também mostra os erros desse cidadão. Lembra de Davi? Um homem segundo o coração de Deus? E daí? A Bíblia mostrou que Davi foi um grande guerreiro, homem de fé, homem segundo o coração de Deus. Mas a Bíblia também mostrou Davi, que cometeu o adultério com Batseba e um homicídio. Mandou matar o marido da mulher para ficar com ela. Então isso é a autoridade da Bíblia. Ela mostra o ponto negativo e positivo das pessoas. Por isso que aqui agora no capítulo 35, 21 ao 22, ela mostra a estupidez de Rúben, que cometeu um adultério aqui com a serva de Jacó, a mulher de Jacó, chamada Bila. Adultério da parte de Rúben, capítulo 35, 21 ao 22. Rúben deita-se com Bila, concubina de Jacó e ex-serva de Raquel. Lembra que essas 4 mulheres deram a Jacó 12 filhos. E Rúben, o mais velho, então caiu na tentação de seduzir a concubina de Jacó e ir para a cama com ela. E isso trouxe o quê? Isso trouxe problemas na primogenitura de Rúben, que era o filho mais velho, né? Com esse pecado, Rúben, o primogênito, inviolou a primogenitura. Jesus não nasceria através dessa linhagem, e sim através da linhagem de Judá. Rúben, por ser o primogênito de Jacó, comprometeu esse direito de primogenitura. Graças a Deus que nós vimos na Bíblia que Deus está acima da cultura, dos costumes e dos hábitos das pessoas. E naquela época, a preferência era sempre do filho mais velho, o direito de primogenitura, etc. Tanto que houve todo aquele emaranhado entre Rebeca, Isaque, Esaú e Jacó, porque Deus escolheu o menor, mas os hábitos, os costumes culturais
davam o direito ao maior. Mas quem que manda no pedaço? É Deus. Deus escolhe quem Ele quer. E Deus não está sujeito à cultura nem costume de povos, mas à sua soberana vontade. Ele escolhe a quem Ele quer. E desde o ventre de Rebeca, Deus escolheu Jacó. Isaac era consciente disso, Rebeca era consciente disso, mas dentro daquela família, infelizmente, adotaram aquele péssimo costume de preferências de filhos. Raquel amava a Jacó e Isaac amava Esaú. Quer dizer, dentro de uma família não pode haver preferência de filhos. Todos têm que ser amados de um nível só. Vai dar um presente para José? Dê também para Maria. Não pode haver essa diferença. Isso cria uma empatia e prejuízos na questão da própria família de Jacó. E como trouxe? Porque Deus escolheu um. E Isaac quase coloca Esaú, um mundano, como sendo o portador das alianças. Mas Deus estava no controle. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, sendo assim, Rube perde, portanto, os privilégios da primogenitura. E Deus escolhe Judá, de onde nasceria Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. E Rúben, pelo ato que cometeu, perdeu esse direito. E assim, nós vimos aqui os erros e os pecados dos filhos de Israel. Em nosso próximo conteúdo estaremos falando sobre Judá e seus erros, seus pecados, seus filhos, sua nora e tudo o que aconteceu e a Bíblia registrou para ensino nosso. Amém? Que Deus lhe abençoe. Compartilhe essa palavra. Deixe o seu comentário. Dê um joia. Se inscreva em nosso canal. E assim você nos motiva a continuar reproduzindo conteúdos como estes para abençoar a sua vida e a vida de outros. Deus lhe abençoe em nome de Jesus.